Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre próximas leituras? Melhor ainda, vamos falar um pouquinho sobre ótimos livros para ler no outono? Eu trouxe aqui uma lista de indicações para vocês, mas saibam que é uma TBR que eu pretendo ler nessa estação do ano que remete a aconchego, aquele friozinho gostoso para a gente ler um livro tomando um chá, tomando um cafezinho, com a mantinha em cima do sofá ou na poltrona. É uma delícia, né? Então eu acho que esses livros casam muito bem com essa época do ano. Vem comigo, vamos falar de livros. Eu estou um pouco enferrujada para gravar vídeo, gente. Fiquei um tempinho sem gravar e eu quero contar para vocês também o motivo pelo qual eu fiquei esse tempo ausente. Se vocês quiserem ir direto lá para conhecer os livros, fiquem à vontade. Os livros vão estar aqui na minutagem do vídeo, então tudo bem se vocês forem direto lá, tá? Mas para aqueles que quiserem saber o motivo pelo qual me ausentei por alguns dias, foi porque eu tinha uma cachorrinha, a Maia, ela era uma maltês, tinha 15 anos, eu vou deixar uma fotinho dela aqui para vocês conhecerem ela. E ela acabou falecendo, ela ficou doente de uma hora para outra e de forma muito rápida ela piorou, ficou mal, enfim, e acabou falecendo. E isso, gente, me deixou assim mal num nível que eu não imaginava que seria possível. Bom, foram 15 anos convivendo com ela, né? Ela era da família, então foi muito difícil. E como eu não estava bem, eu quis fazer uma pausa, eu quis dar esse tempo para mim mesma, para eu viver esse momento, respeitando os meus sentimentos e meu próprio tempo, para depois voltar aqui e falar com vocês. Então, resumindo, é isso. Passou, tô com muita saudade dela, mas coisas da vida, né, gente? Quem gosta de bichinhos de estimação, quem tem bichinhos de estimação, vai saber que esse é um momento muito delicado e que era necessário esse tempo para eu estar melhor para vir aqui conversar com vocês, tá? Mas então, vamos lá, vamos aos livros. Tentarei ser breve, gente, porque eu me pego fazendo quase uma resenha dos livros que eu falo aqui para vocês, mas eu quero apresentar os livros que eu quero ler, dar uma breve sinopse sobre o que se trata. Muitos de vocês já conhecem esses livros, mas eu tenho percebido que eu estou me alongando muito quando eu vou falar sobre o certo livro e o vídeo acaba ficando enorme, então eu vou tentar ser mais objetiva quando eu estiver só apresentando os livros. Quando eu estiver falando sobre livros que eu já li, aí eu acho que eu posso me alongar um pouco mais, porque tem mais coisas para falar, né? Então é isso, tá? Vou tentar ser breve. Um dos últimos livros que chegaram aqui em casa, eu já coloquei aqui nessa TBR porque eu acho que super combina com essa época do ano diante das emoções que eu espero sentir ao ler esta obra, Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Aqui a gente vai acompanhar o Charlie. Ele é um homem com deficiência intelectual severa e ele é selecionado para participar de um experimento para aumentar o QI dele. O experimento dá certo e ele vai ficando então bem inteligente, porém mais inteligente que os próprios médicos, e ele vai questionando coisas que antes estavam passando batido na vida dele, sobre as pessoas não serem tão boas assim, sobre as relações sociais que ele tinha e até o papel da sua própria existência. Eu acho que esse livro vai ser super emocionante. O próximo, gente. Ah, olha uma coisa que eu me toquei agora. Todos os autores que eu vou mostrar para vocês são autores inéditos. E essa é super famosa também, a Christine Hanna. Eu vou ler O Rochinol, esse romance histórico, ficção histórica, muito famoso da Christine. Aqui fala que na França sitiada pelos nazistas, duas irmãs se veem em polos opostos ao encarar o inimigo comum. Eu ia parar o vídeo, editar tudo para mostrar a editora que lançou o Flores para Algernon, mas eu vou mostrar aqui, vocês me desculpem, tá? Então esse daqui saiu pela Aleph, tá? E voltando aqui para Christine Hanna, então, eu tenho outros livros dela aqui em casa, mas eu escolhi começar por esse, porque
ouvi dizer que esse daqui é um dos melhores, foi eleito o melhor romance histórico do ano, não sei por quem. Saiu pela Arqueiro nessa coleção da Pop Chic, é um livro um pouquinho menor, mas ele tem mais de 500 páginas. O que eu espero desse livro, gente, é uma leitura que prende e que é super emocionante. Se vocês já leram, me contem aí se é isso mesmo que eu vou encontrar aqui. O próximo livro, gente, mais um autor então que eu nunca li, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, é o Gabriel Garcia Marques e eu escolhi Crônica de uma Morte Anunciada. Essa edição aqui saiu pela Record e aqui está uma fotinho do Gabriel Garcia Marques, do autor. Me intrigou a sinopse desse livro. Eu tenho outros dois dele aqui em casa. Eu tenho o mais famoso deles, acredito que é o 100 Anos de Solidão, e também, deixa eu ver como é o outro, O Amor nos Tempos do Cólera. Eu tenho esses dois, mas eu ainda não li nenhum deles. Aqui a gente sabe que o nosso protagonista vai morrer. O narrador fala no começo do livro que, como é o nome do Santiago, levantou-se às 5:30 da manhã no dia em que o matariam. Então veja bem, a gente já sabe que o nosso protagonista vai morrer, só que a gente não sabe em que momento daquele dia e quem será o autor deste assassinato. Então me intrigou bastante e eu quero conhecer a escrita do Gabriel Garcia Marques e escolhi esse livro aqui. O próximo livro, gente, é de uma autora japonesa, a Sanaka Hiragi. Me perdoem se eu estou pronunciando errado. A Lanterna das Memórias Perdidas, nessa edição da Bertrand Brasil. É um livro fininho, eu não sei se ele tem 200 páginas, não tem nem 200 páginas. Olha aqui uma fotinho da Sanaka. Gente, esse livro aqui me foi indicado como sendo um daqueles ficção de cura. Nem lembro mais se é assim que fala a expressão. Mas enfim, que é um daqueles livros aconchegantes para se lerem, enfim. Porém, eu li um livro que está nessa categoria, vamos assim dizer, que foi Antes que o Café Esfrie, há bastante tempo. E eu não gostei. Achei repetitivo, achei bastante raso, na verdade, e mesmo como um simples entretenimento, porque eu não sou absolutamente contra livros rasos e apenas para entretenimento, mas eu não gostei daquele. Mas esse daqui eu pretendo ler porque eu gostei bastante da sinopse. Em um estúdio fotográfico onde um antigo relógio de parede não funciona mais, Hirasaka gentilmente recepciona seus visitantes um por um em um confortável sofá de couro, lhes oferece a bebida de sua preferência e revela o que os aguarda. Pegos de surpresa, os visitantes descobrem que estão em um ponto de transição entre a vida e a morte e recebem uma grande quantidade de fotos correspondentes às suas lembranças. Eles vão escolher quais lembranças eles querem relembrar e eles vão poder tirar esta foto novamente, mas sem mexer no tempo em que a foto foi tirada. E aí a gente vai conhecer três personagens bastante interessantes, me parece, pelo menos, né? Uma professora de 92 anos, um membro da Yakuza de 47 e uma criança. Estou bastante curiosa, espero que seja um livro bem aconchegante para ler aí no outono. E para encerrar, eu trago O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, nessa edição belíssima da Darkside, pintura trilateral, capa dura, fitilho escondidinho aqui, mas está aqui. Por dentro também é muito bonitinho. Tem pequenas ilustrações, né? E a diagramação é ótima de se ler. Aqui a gente vai acompanhar uma menina, então, uma criança, acho que ela tem 9 anos. Ela perde os pais na Índia, se eu não estou enganada, e vai morar com o tio na Inglaterra. E na casa desse tio, ela acaba encontrando um jardim secreto no terreno da mansão onde esse tio mora. E esse jardim é encantado ou tem alguma espécie de magia. E me parece que a nossa protagonista vai aprender bastante sobre ela mesma, sobre amizade e sobre a vida. E vai crescer bastante com esses aprendizados que ela vai ter aqui. Tô curiosa para ler esse livro. Já está há bastante tempo aqui na minha estante e tá na hora de eu pegar para ler. E nada melhor do que essa época do ano, que eu acho que é super aconchegante para a gente ler um livro infanto-juvenil que tem também um toque de magia, né? Acho que vai ser muito legal.
Gente, então assim, termino aqui as minhas indicações. Volto a dizer, eu lerei esses livros aqui durante todo o outono. Talvez eu entre aí até no inverno, vamos ver como é que vai, porque eu não pretendo ler só esses. E eu vou trazer um bônus aqui nesse vídeo que não estava nem programado, mas eu acho que vai valer a pena eu mostrar para vocês as minhas leituras atuais. Afinal de contas, a gente já está no outono. E com essa situação que aconteceu, de eu estar meio triste nos últimos dias, eu quis pegar alguns livros mais leves para ler. Na verdade, enquanto eu estava lidando com a doença da minha cachorrinha, eu já estava lendo um livro que não é tão leve, embora ele seja um livro de contos, mas assim, cada conto que eu leio, e eu tô lendo um por dia porque eles são assim, curtos, mas densos, te fazem pensar. Mas como eu já estava lendo, eu continuei com a leitura da maravilhosa Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Eu já li aqui ó, mais de 50% desse livro e, gente, eu tô apaixonada. Eu não conhecia a escrita da Lígia. Ela é muito inteligente, ela é muito sagaz e ela fala de tantas coisas diferentes aqui que dá vontade de pegar cada conto e aumentar a história, porque eu queria saber mais sobre eles. Tô amando. Alguém veio nos comentários, quando eu apresentei esse livro aqui, num outro vídeo, e disse que a Lígia é maravilhosa. E sim, ela é. Eu queria então algo realmente mais leve, mais fofinho até, sabe? E aí eu peguei um bem fofinho mesmo. A Bela e a Fera, das... Aqui tem duas autoras, tá, gente? A Madame de Beaumont e a Madame de Villeneuve, porque a gente tem as duas versões da história aqui. Eu já li quase 50% dele, tem a versão clássica então, que eu já li, e a versão original, que é a que eu estou lendo agora. A edição é da Clássico Zahara, edição de bolso, ela é pequenininha. Eu tô achando muito gostosinho de ler, é aquela história que todo mundo já sabe, né? Em que a Bela, a filha de um comerciante, acaba indo morar no palácio da Fera para salvar o pai dela aqui e acaba se apaixonando por ele, pelo seu caráter, pela sua bondade. A gente já sabe das lições também que vão ter aqui, mas assim, a leitura está sendo uma delícia, gente. E quando eu terminar, eu vou vir aqui contar para vocês sobre então essa versão original, que eu nem sabia que existia, tá? E o próximo, maravilhoso. Sim, estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Não é comum, porém como eles são totalmente diferentes entre si, está dando super certo. Então o próximo é uma releitura, esse livro que eu já li há muitos anos, acho que mais de 10 anos, que é um dos livros favoritos da minha vida e que eu estou amando ler novamente, ainda mais porque essa edição, convenhamos, esta edição do Clube de Literatura Clássica está simplesmente espetacular. Diagramação maravilhosa, temos aqui algumas ilustrações, a ilustração da capa é para ser da ilustração da capa original, né, que tem esse pavão. Gente, maravilhoso. Eu estou aqui uns 30% da leitura ainda, rindo, me divertindo, livro leve, um novelão da Jane Austen, que escreveu de uma maneira maravilhosa e eu vou me divertir muito ainda até o final, tenho certeza. Eu amo esse livro, eu já vi milhares de vezes a adaptação feita pela Keira Knightley, acho que é de 2005, né? Eu amo aquele filme também. Então, se vocês quiserem outras dicas de leitura para o outono, além daquelas 5 que eu já dei, indico mais esse e indico mais esse. Vou dar um pequeno spoiler para vocês do próximo vídeo que vai sair aqui do canal, que é esse aqui, ó. As minhas leituras de março. Estão todos aqui esperando um tempinho para eu gravar e foram leituras maravilhosas, maravilhosas, gente. Eu tô louca para contar para vocês sobre essas leituras, então assim que eu gravar, eu vou postar aqui, tá certo? Me contem se vocês gostam dessas leituras mais temáticas, se isso funciona para vocês também, ou se vocês vão lendo conforme a vontade de cada dia aí, conforme a vibe. E me contem também se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei aqui,
porque eu adoro trocar ideia com vocês nos comentários. Eu sempre recebo ótimas indicações de livros, eu anoto todas e fico de olho ali para ver em alguma promoção se eu vou comprar ou se é o momento de eu comprar aquele livro. Então, gosto muito quando vocês interagem aí nos comentários. E por hoje é isso, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Se puder deixar o seu curtir, eu agradeço. Isso é importante para o crescimento do canal e para a gente espalhar a palavra da literatura, não é mesmo? Então, um beijo e até o próximo vídeo.